Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. O Palmeiras está nas quartas de final do Super Mundial de Clubes, meu amigo. O Palmeiras, que jogou como time grande desde o começo do jogo. O Palmeiras, que tentou vencer desde o começo do jogo. O Palmeiras, que criou. O Palmeiras, que quis se classificar. Não o time que só se defendeu. Pode subir o sobe-som, porque merece. Porque, mais uma vez, o time do Abel Ferreira tem que ser elogiado. É o time mais competitivo do futebol brasileiro nos últimos anos. É um time que sempre, quando chega em momento de decisão, ele cresce. E isso aconteceu de novo. O Botafogo, em momento nenhum da partida, o Botafogo que foi heróico, tá? O Botafogo que passou num grupo dificílimo. O Botafogo, em momento nenhum, tirando o final da prorrogação, mereceu fazer o gol. O Botafogo se fechou, o Botafogo jogou para não sofrer gol. E aí, me desculpa, aí eu sempre acho merecido passar quem tenta jogar, quem tenta criar, quem atua como clube gigante que é o Palmeiras. E como eu acho que o Botafogo deveria jogar também. O Botafogo foi pro Kaique, aí não sei por quê. Foi pro Raí. Ah, tá, eu achei que tinha falhado a minha internet. Foi o Botafogo, um Botafogo que pra mim se comportou hoje como se tivesse jogando contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. Parece que o Botafogo se acostumou a se defender e tentar jogar por uma bola. E o Palmeiras não. O Palmeiras jogou para ganhar. O Palmeiras criou. O Palmeiras esculhambou o Botafogo em número de finalizações no tempo normal e na prorrogação. De novo, para quem ameaçava já estar criticando Abel Ferreira, é impressionante como as mudanças desse cara funcionam. Porque o Abel Ferreira tirou o Estevão, na minha opinião, errou naquele momento, tá? Pô, o Estevão tava jogando um bolão no jogo. E o Abel tirou o Estevão. O Estevão ficou brabo, saiu emburrado. E aí, um dos jogadores que ele colocou, que foram ali Paulinho e Luigi, o Paulinho decide a partida. O Paulinho, que pena que ele tá com esse problema físico, porque é um jogadorzaço, é um jogador que tem bola para ser titular desse Palmeiras. E outra, como jogou também Richard Rios. Como o Richard Rios está crescendo. Como o Richard Rios comanda esse meio-campo do Palmeiras. E hoje, com toda a sinceridade que eu sempre tenho, o Botafogo não teve coragem para chegar numa quartas de final. Quem teve coragem para jogar, quem teve criatividade, quem não teve medo de buscar o gol, saiu com a vitória. Para mim, o Palmeiras já merecia a classificação no tempo normal, porque criou muito mais do que o Botafogo. O Palmeiras foi muito melhor e o Botafogo, que entrou para não levar gol, acabou sofrendo gol na prorrogação. Me decepcionou um pouco o Botafogo. E o Palmeiras, na minha opinião, muito bem, jogando como um time gigante. E outra, hein? Que vai ter nas quartas de final Chelsea ou Benfica. Galera, o Chelsea levou aquela porrada do Flamengo. O Benfica não é bicho-papão da Europa. Então, eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de chegar na semifinal desse Super Mundial de Clubes. Hoje, o Palmeiras, sabendo que pega Chelsea ou Benfica, não é Manchester City, não é Bayern de Munique, não é Paris Saint-Germain, não é Real Madrid, não é nenhum dos grandões aí desse Super Mundial. Então, eu acho que o Palmeiras do Abel Ferreira tem totais condições de chegar na semifinal do Super Mundial. Se decepcionou, né, no seu último jogo contra o Inter Miami, que decepcionou sim, e aqui a gente criticou o futebol do Palmeiras, hoje
foi o Palmeiras para dar esperança para o seu torcedor de que ele tem condições de chegar numa semifinal de Super Mundial de Clubes. Mas Flávio Prado, né, é um Palmeiras que mais uma vez cresce em momento de decisão. É um Palmeiras que tem toda essa rivalidade com o Botafogo. A Libertadores do ano passado teve o confronto e o Botafogo passou. Brasileiro do ano passado, o Botafogo eliminou o Palmeiras. No Brasileiro retrasado, Palmeiras teve aquela virada histórica. E hoje, né, Flávio? Cara, o Palmeiras jogou como um time grande. Na minha opinião, o Botafogo não. O Botafogo ficou muito fechadinho, muito sem criar nada, esperando uma prorrogação, esperando disputa de pênalti e só resolveu atacar quando levou o gol. Então, para mim, muito merecida a classificação do Palmeiras do Abel Ferreira, Flávio Prado. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigo. Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro tempo não teve jogo, né? Foi muito amarrado, mas o Palmeiras saiu um pouquinho mais. E no começo do segundo tempo, o Palmeiras mostrou que a cara do jogo continuaria sendo a mesma. Ele saindo um pouco mais, aí a partida ficou um pouco mais legal, um pouco mais interessante. Estou falando tecnicamente, né? Em termos de torcedor, o cara ficar nervoso. Estou falando tecnicamente como jogo. E aí o Palmeiras sempre procurou mais o gol. Foi atrás do gol, achou o gol. E só a partir dali que o Botafogo soltou. O Botafogo jogou de uma maneira... Acho que eles acharam que aquilo que aconteceu contra o Paris Saint-Germain ia acontecer sempre, né? Ficar fechado, abdicar do jogo e no contra-ataque conseguir alguma coisa. E hoje o Palmeiras procurou mais, lutou mais e acabou conseguindo o resultado com todo o merecimento. Com alguns destaques extraordinários. O Richard Rios de novo jogando um bolão. O Paulinho, nos 30 minutos que ele podia jogar, ele fez o que podia fazer e fez o gol. O time do Palmeiras ele foi muito pragmático. Ele fez tudo certinho, sempre pensando mais na vitória, e o Botafogo só se defendendo. Como quem procura a vitória é aquele que eu quero que vença, tá certa a vitória. Esse time que fica jogando só atrás, covarde, jogando por uma bola, eu não sou fã não, portanto, merecida a vitória do Palmeiras, foi muito justo o que aconteceu. Quem quis ganhar o jogo mais, quem procurou mais o ataque, acaba conseguindo a classificação. É isso, Mauro César Pereira. Eu não entendi a postura do Botafogo no jogo de hoje. Eu acho que esse Botafogo tem time para jogar contra o Palmeiras. E o Botafogo, no tempo regulamentar, ele mal tentou criar nada. O Botafogo, ele mal criou chances contra o Everton. E o Palmeiras, até no primeiro tempo, que foi um jogo mais amarrado, teve 2 chances claras de gol. O Palmeiras, no segundo tempo, começou a pressionar o Botafogo, tentou, né, achar o resultado. Coisa que eu não vi do Botafogo em momento nenhum, Mauro. O Botafogo, que para mim foi heróico naquela primeira fase, que mereceu tantos elogios de passar no grupo da morte, parece que ele estava ainda enxergando o seu adversário como se fosse um Paris Saint-Germain, que ele teria que defender e achar uma chance. E eu esperava hoje um Botafogo que criasse mais. Por outro lado, o Palmeiras acreditou mais no seu potencial e mereceu a vitória, né, Mauro César Pereira? Hoje o Palmeiras, até o seu gol, porque o Botafogo resolveu atacar depois do gol do Palmeiras. Inclusive, aquele gol que o Vitinho perdeu não dá. Para mim, não dá para aceitar um jogador profissional num momento de prorrogação como aquele, de cara para o goleiro chutar a bola para fora. Mas um Palmeiras que mereceu a vitória, né, Mauro? E o Botafogo, para mim, decepcionante hoje. Não repare que eu estou aqui de agasalho, que eu estou na estrada aqui, indo para Miami, e parei aqui no restaurante, aqui no caminho, e o ar-condicionado dos caras aqui é um negócio, assim, bizarro, assim, congelante mesmo. Lá fora, 30 e poucos graus, aqui deve estar uns 14, 13, sei lá, ou menos. Frio demais. Bem, como frio foi o jogo, né? Acho que o mundo hoje foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, jogo fraco, né? Jogo fraco. Tecnicamente fraco, o jogo sem grandes jogadas, jogo fraco. O mérito do Palmeiras, jogou melhor, foi realmente ter buscado a vitória, né, que é o básico dentro de um jogo de futebol, 2 equipes que têm elencos bons jogadores à disposição dos técnicos, só um dos times entrou em campo pensando em vencer. Eu acho que vai muito na conta do Renato Paiva, essa atuação ridícula do Botafogo, um time acovardado. Acho ok você jogar dessa maneira contra o PSG, deu certo. É aquela coisa que acontece em 10, 15, 20 jogos assim. Se jogassem 20 vezes, talvez o Botafogo perdesse 19, ou perdesse 17, empatasse 2 e vencesse aquele.
deu tudo certo, o mérito foi muito elogiado, porque foi resignado, porque teve um plano de jogo, porque não ofereceu chances ao campeão europeu, praticamente não criou nada, e venceu por 1-0. Já contra o Atlético de Madrid já foi uma coisa para se discutir, porque ficou sentado em cima de uma vantagem muito grande, perdeu o jogo, mas tinha a vantagem de perder por até 2 gols. Mas já não foi um jogo, até defensivamente, tão elogiável assim. E hoje, o Botafogo simplesmente não jogou. O Palmeiras tentou, buscou, jogadores importantes saindo do banco, um deles acabou fazendo gol na jogada individual. Acho que o Palmeiras ainda é um time com um repertório ofensivo muito pequeno para tantos bons jogadores que estão à disposição de sua comissão técnica, mas a justiça da classificação, para mim, é inquestionável. É inquestionável, o Palmeiras mereceu avançar. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que estava conversando com o amigo meu, Felipe, agora, durante o jogo, e tem outro aspecto também, o Palmeiras merece mais avançar nessa competição, porque foi um clube que trabalhou para ter esse time. O Botafogo não trabalhou, surgiu lá uma SAF, um milionário, um sujeito sai dos Estados Unidos, compra e põe um monte de jogadores ali. Aí tu vê a arrecadação do clube e o elenco, o valor, não cobre. Tudo bem, é legítimo, é legal, não é proibido, mas o que o Botafogo trabalhou para ter esse time? O que foi feito para o Botafogo ter esse time? O Palmeiras fez por onde? O Palmeiras trabalhou para ter estrutura financeira e contar com ótimos jogadores. O Botafogo não. Então, acho que até nesse aspecto o Palmeiras merece mais avançar nessa competição. E não sei se o Botafogo terá outra oportunidade de disputar algo parecido, porque com a crise na holding, né, a explosão já lá na França, com o rebaixamento do Lyon e toda a revolta que está havendo lá, não sabemos quanto tempo essa fantasia vai durar, porque é o mundo fantasioso das SAFs. Né? Alguém chega, põe dinheiro, e você não sabe quanto vai durar. Pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar nada. Né? O Vasco não durou nada. Então, vejamos como vai ser. Justíssima classificação, e acho que o mundo foi apresentado ao futebol praticado no Brasil. Um jogo ruim, um jogo que, se fosse para tentar convencer alguém a assinar um pacote na TV a cabo ou no streaming para assistir o futebol praticado no Brasil, acho que a pessoa não assinaria a partir desse jogo, porque não foi um bom jogo. Nós já estamos acostumados a isso. Quem está acostumado a ver os jogos de um outro nível, certamente não se encantou com o espetáculo, entre aspas, apresentado hoje. Mas a vitória do Palmeiras é justíssima e eu acho que o Botafogo foi até mais responsável pelo fato de o jogo ter sido ruim do que o Palmeiras, evidentemente, porque foi um time, a palavra só tem essa palavra, um time acovardado. É a palavra correta para definir a postura do Botafogo. Né? E o Renato Paiva é o grande responsável por isso, é o técnico. Ele tinha que botar esse time para frente. Sabe quantas finalizações teve o Botafogo no jogo? Até o momento do gol? 5. O Palmeiras foi a 18ª. Depois que o Botafogo tomou o gol, ele finalizou 10 vezes. Ou seja, do minuto 100 ao minuto 100, o gol saiu no 100º minuto de confronto. Do minuto 100 ao 120, ou seja, nesses minutos que faltavam, 20 minutos finais, o Botafogo finalizou 10 vezes. E em 100 minutos finalizou 5 vezes. Ou seja, o Botafogo não atacou. Só o Palmeiras quis a vitória, só o Palmeiras buscou. Até as mudanças que foram feitas, o Palmeiras tentou alguma coisa. E entre eles o Paulinho, que entrou e acabou marcando o gol numa bela jogada individual dele, justificando, começando a justificar o elevado investimento feito na sua contratação. É isso que eu falo, né, Mauro? Até para continuar aqui com você rapidinho, porque quando você fala, foram apresentados para o nível que se joga o futebol brasileiro, no quesito do Palmeiras, eu nem achei ruim, eu achei péssimo o Botafogo. Porque foi o que você falou, o Palmeiras criou, o Palmeiras finalizou. O John foi o melhor jogador do Botafogo em campo disparado. O John fez pelo menos ali 3, 4 defesas difíceis. Eu gostei do Palmeiras, Mauro. Eu achei a atuação do Palmeiras boa para um Super Mundial. A do Palmeiras você acha que não é elogiável? Você acha que o jogo por completo foi ruim ou ele foi ruim por causa do Botafogo, que foi um time realmente... O jogo foi ruim, o Palmeiras foi melhor. Mas não acho também que a atuação do Palmeiras seja uma coisa do outro mundo, não. Pelo contrário. Eu acho que é muito chuveirinho, muito cruzamento e pouco repertório ofensivo ainda. O elenco do Palmeiras oferece muito mais. Se o Palmeiras tivesse feito uma grande atuação, não tinha vencido na prorrogação, gente. Eu tinha trucidado o Botafogo nos 90 minutos. O PSG não conseguiu também. Pois é, foi uma vergonha o PSG não ganhar do Botafogo. Quando foi? Claro que foi. Nem chutar no gol. Do ponto de vista dos franceses, alguém elogiou? Não, foi um vexame perder aquele jogo daquela forma, nem conseguiu criar perigo. E o Botafogo foi elogiado por ter resistido. Se o Palmeiras fizesse um grande jogo, não teria gol na prorrogação, o jogo ia acabar, e seria mais justo, claro. Claro que seria justo. Porque eu acho que o Palmeiras ainda não tem um repertório ofensivo compatível com sua riqueza
técnica, com a quantidade de bons jogadores que tem. Isso é um ponto. Agora, o jogo, a vitória em si, a classificação, isso aí para mim é discutível. Não tem nem que discutir. E fui mais longe ainda. Acho que o Palmeiras, o clube, fez por merecer estar numa competição mundial. O Botafogo mereceu, dentro das regras que estão estabelecidas, mas acho que não dá para comparar, né? O mérito de um, o trabalho desenvolvido numa agremiação da outra, né? Um trabalha anos ali, quase cada, então o outro chega alguém, põe dinheiro, contrata jogadores e tudo muda de uma hora para outra, sem fair play financeiro, sem nada, sem nenhuma regulamentação, que é a coisa do futebol brasileiro. Então até nisso o Palmeiras merece mais do que o Botafogo. Nisso, né, o Fábio Piperno, eu achei uma boa atuação do Palmeiras e acho que o Botafogo fez o jogo ser mais feio, porque para mim foi ridícula a postura do Botafogo, tá? Para mim foi covarde a postura do Botafogo. Parece que o Botafogo gostou de jogar no estilo que jogou contra o Paris Saint-Germain, quando precisava jogar assim, como jogou contra o Atlético de Madrid, porque precisava jogar assim, mas Botafogo e Palmeiras, porra, é um jogo de igual para igual. É um clássico do futebol brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, é o atual campeão brasileiro e, para mim, jogou bola de time pequeno hoje. Para mim, teve postura hoje de time pequeno. Já o Palmeiras, nesse quesito eu só discordo um pouco do Mauro, eu acho que jogou bem, Piperno. O Palmeiras, eu acho que hoje era um adversário difícil, não é dizer, mas era um adversário brasileiro. O Botafogo é um adversário dificílimo para qualquer time brasileiro. E o Palmeiras pressionou o jogo inteiro. O Palmeiras criou o jogo inteiro, o Estevão criou, o Paulinho, né, criou as oportunidades quando entrou, o Maurício criou. Foi um Palmeiras, o Richard Rios jogou uma monstruosidade. O Richard Rios está jogando muito, né, nesse Palmeiras. Então, o Palmeiras em si me agradou, Piperno. Eu acho que esse Palmeiras que eu vi hoje tem muita chance de ganhar do Benfica ou do Chelsea, de chegar numa semifinal de Super Mundial. Agora, o futebolzinho que o Botafogo jogou tem que ser criticado, porque quando a gente achou que tinha que elogiar, a gente elogiou pra caramba o Botafogo. Heróico contra o Paris Saint-Germain, histórico, eu cheguei a falar aqui, classificação muito elogiável no grupo da morte. Agora, chegar numa oitavas de final de Mundial contra um time que você pode ganhar, jogando um futebolzinho covarde como que ele jogou hoje, mereceu para mim levar uma porradinha no tempo normal e o Palmeiras venceu na prorrogação. Eu gostei do Palmeiras hoje, Fábio Piperno. Boa tarde, pilhados, colegas, um abraço. Eu gostei do Palmeiras, eu acho que, pegando o que tem de positivo, você falou do Richard Rios, eu acho ele até aqui o melhor jogador de meio campo do campeonato, está jogando muito. E, de novo, a exemplo do que fez na Copa América o ano passado. Aproveita a oportunidade de se mostrar para o mundo e eu acho que é mais um jogador que não se reapresenta ao Palmeiras para o Campeonato Brasileiro. Vai, enfim, atravessar o Atlântico. A exemplo do Estevão. Acho que o Palmeiras jogou bem. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo. O que acontece? É muito difícil jogar contra o Botafogo, principalmente quando a gente vê um Botafogo com 3 volantes, a defesa inteira lá atrás. Então, o Botafogo é um time que se defende muito bem. E hoje ainda reforçou a marcação no meio-campo. E talvez esse seja o problema. É a falta de ambição do Botafogo em alguns momentos. Se isso se justificava contra o PSG, que é um time melhor, eu acho que contra o Palmeiras não. Contra o Palmeiras, o Botafogo deveria ter tido muito mais ambição. E o Palmeiras procurou martelar a maior parte do tempo, pelo menos uns 100 minutos do jogo. Não conseguiu em boa parte do tempo, porque é um Botafogo, sim, que se defende demais, e é um Palmeiras que tem alguns jogadores que ainda estão muito abaixo do que se imaginava, como, por exemplo, o Vitor Roque, mas foi um Palmeiras que hoje teve várias virtudes, entre elas, de ousar na escalação. Da mesma forma que eu critiquei aqui nessa mesma mesa demais o técnico do Palmeiras, e muitas vezes, inclusive depois do vexatório empate contra o Inter Miami, hoje a gente viu um Abel diferente. Hoje a gente viu, assim, muito do melhor do Abel, mas arriscando mais, principalmente na escalação do time, mudando o posicionamento do Estevão, coisa que eu cobrei durante muito tempo aqui, colocando, fazendo com que o Alan tivesse a oportunidade que ele de fato merecia há muito tempo. Ele está se apresentando melhor que Felipe Anderson e o Veiga, que são 2 jogadores que já iniciaram como titulares nesse campeonato mundial. Então,
O Abel, hoje sim, mostrou algo do que a gente estava cobrando e com razão, porque ele é muito bem pago para isso, ele não tem que ser muito bem pago para a mediocridade de jogo do Palmeiras de 5 dias atrás. Ele merece ser muito bem pago para fazer o que fez hoje. Ou seja, um time que foi capaz de tomar iniciativa contra o Botafogo durante mais de 100 minutos de jogo. Poderia sim ter feito o gol antes, teve oportunidade para isso. O John fez um jogo muito bom, aliás, ele faz cera demais, inclusive, e não é só no Mundial, não, aqui no Campeonato Brasileiro também, quebra o ritmo, esfria, ok, é do jogo e tal, mas como espetáculo, de fato, é muito ruim. Agora, eu acho que é um Palmeiras que jogaria, sim, em igualdade de condições contra a Chelsea ou Benfica. Só que é o Palmeiras que agora, contra o Chelsea ou Benfica, vai jogar sem Gomes, Murilo e Piquerez. Então, lança uma outra interrogação. Será que é um Palmeiras que tem reposição suficiente? Porque agora é o Palmeiras entre os 8 melhores do mundo. E para um jogo desse nível, é um Palmeiras que vai dar conta de fazer uma partida equilibrada contra Chelsea ou Benfica jogando com a sua defesa reserva? Eu confesso para você que eu tenho muita dúvida. Agora, também é um Palmeiras que me lançou uma outra dúvida hoje, né? O que teria acontecido com o Flaco Lopes, que perdeu tanto espaço assim de um jogo para o outro? Porque o Palmeiras trocou o ataque inteiro e o Flaco hoje não foi aproveitado.